O Emprego e Renda está de volta e no primeiro bloco do programa de hoje você viu como a ideia surge no cérebro humano, além de alguns exemplos de negócios bem-sucedidos. E agora eu vou conversar aqui no estúdio com a Terezinha Araújo, que é psicóloga, consultora organizacional e mestre em criatividade, que vai dar para a gente as dicas de como fazer para desenvolver uma ideia e transformá-la em renda. Terezinha, obrigada pela participação. Bem-vinda ao Emprego e Renda. Obrigada a você. Terezinha, na verdade, como que a criatividade ela pode ser definida? Quer dizer, tem níveis também de criatividade no seu ponto de vista? Bom, a criatividade é uma das funções do cérebro, né? Onde nascem as ideias? Elas nascem no cérebro, que é, a gente sabe, dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Né? O hemisfério esquerdo mais racional, mais lógico, o direito voltado mais para a intuição, para a música. Por isso a gente costuma definir que o hemisfério direito é o hemisfério que trabalha melhor a criatividade. Então, se você for desenvolvida desde pequena, né, tendo atividades que possam desenvolver os dois hemisférios de uma forma mais global, você terá mais chances de ser uma pessoa mais criativa. Se você seguir pela linha da lógica, da racionalidade, você provavelmente terá uma deficiência, uma pequena dificuldade em trabalhar com a intuição, em trabalhar com a imaginação, né? Que são elementos fundamentais para a criatividade. Então, nós fomos educados de uma forma muito lógica, muito racional, muito dentro do certo e errado, do marcar o X da questão, que os jovens são treinados para isso, né? Para o vestibular, só muito tem uma exatos. resposta certa, muito exatos. E isso vem prejudicando progressivamente o desenvolvimento da própria criatividade. Se te interessa, uma pesquisa feita pelos engenheiros da NASA, em 1.600 jovens, na idade de 3 a 5 anos, eles tiveram um percentual de 98% no índice de criatividade testado. A mesma pesquisa feita com esses jovens aos 15 anos, esse índice caiu para 38%. Feita aos 15 anos, caiu para 12%. E nos adultos, o mesmo teste, apenas 2% apresentaram um índice satisfatório de criatividade. Isso quer dizer, então, Terezinha, que oferecer a criatividade para a criança, né, no sentido lá na frente, quer dizer, para o adulto e para o jovem, é tão importante quanto na infância. Exatamente. Né, para que isso significa, infelizmente, que a nossa escola ela vai bloqueando a nossa capacidade criativa. A própria escola. A própria escola. Né? Grandes autores pesquisam isso, a minha tese mesmo, em cima da própria educação, porque vão tirando da criança aqueles elementos que são fundamentais para ela criar, né? Que é a curiosidade, a imaginação, a intuição, a experimentação, o ensaio e erro, o poder errar e fazer novamente. E isso na idade adulta vai se repetir nas próprias organizações, nas próprias empresas. Deveria ser, né, um estímulo para que a pessoa pudesse experimentar mais, ousar mais, né? Trazer uma ideia absolutamente diferenciada daquela, sair do padrão, que a gente fala muito hoje, que é pensar fora da caixa. Sim. Pensar fora da caixa é pensar fora do padrão. O nosso padrão é um padrão muito racional e lógico, então a gente teria que estimular as perguntas. E se? E como? Como fazer de uma outra forma? E se eu fizesse de um outro jeito? Né? Então, exatamente sobre isso que você está falando. Quem não teve essa oportunidade na infância, né, de ter essa criatividade aflorada, ou teve de alguma forma foi bloqueada, esse adulto que hoje é um profissional, precisa surpreender, precisa ser criativo na empresa, qual que é a dica que você dá para ele? Pois é, eu saí ontem de uma sala de aula trabalhando criatividade com pessoas de gestão de projeto, um MBA de gestão de negócios, né? E eles ficaram muito surpresos exatamente de sentir, através de alguns exercícios, como que existe um bloqueio. Então, eu comentava com eles, não é que vocês não sejam criativos, vocês estão bloqueados, o adulto é bloqueado. O que a gente tem que fazer? Estimular, né, através de atividades. Se for um curso específico de criatividade, nós temos várias ferramentas para favorecer isso, né? Mas uma empresa que queira favorecer a criatividade dos seus funcionários, ela vai não só estimular a produção dessas ideias através de uma gestão, um programa de gestão de ideias, né? Quem dá a melhor ideia para esse programa, inclusive premiando essas ideias, oferecer seminários, workshops também com técnicas de criatividade, que é o que a gente faz, mas sempre um estímulo para que a pessoa liberte aquele potencial
que está realmente bloqueado. E é surpreendente, porque em poucas aulas as pessoas começam a perceber isso, né? A riqueza que tem no seu cérebro e que vai, né, de uma certa forma, sendo engessado pela nossa cultura, infelizmente. O que você pensa dentro das organizações, dentro das empresas, o funcionário ser audacioso, romper ali com a mesmice e também frequentar locais completamente diferentes daquele que ele está acostumado a frequentar? Isso ajuda até que ponto a desenvolver, né, essa criatividade e ter, portanto, um insight? Olha, isso aí tem uma explicação até científica, né? Porque o nosso cérebro, à medida que você faz determinados comportamentos, você tem um estímulo e ele vai fazer um caminho lá entre os neurônios para chegar naquela resposta. Se você repete sempre o mesmo comportamento, ele faz um caminho, né, tantas vezes que aquele caminho fica viciado. É como uma grama que você passa várias vezes e fica marcado ali. Para você ser criativo, provocar o cérebro para ser criativo, porque ele não é criativo, ele é obediente, você manda, ele faz. Você tem que dar vários estímulos diferentes. Então, quando se diz você vai fazer coisas diferentes, comer com a mão esquerda, ver de uma outra forma, né, passar por outros caminhos, pensar de um outro jeito, isso vai estar permitindo ao cérebro fazer mais conexões, né? São trilhões de conexões que o cérebro pode fazer. Então, quanto mais estímulos diferenciados, mais rico ele fica, mais ele nos surpreende com ideias inovadoras. Maravilha. Né? Terezinha Araújo, que é psicóloga, consultora organizacional, mestre em criatividade, também autora do livro Criatividade e Educação. Muito obrigada pela participação aqui no Emprego e Renda. Eu que agradeço.